Mas agora a gente vai falar de uma coisa legal, uma coisa séria. A gente vai falar dos papéis sociais das mulheres negras brasileiras como categorias de análise de imagem. A gente vai trazer aqui a Natasha, feminista negra, sagitariana, doutoranda em antropologia na UFPE e mestra em designer pela César School. Uhul! Atua como designer gráfica há 9 anos e interessa-se pela intersecção, gênero, racialidade, imagem e produção de sentido, abordando o design como possível construtor de novos imaginários sociais e de uma sociedade mais justa. Bora pra cá, Natasha! Eu faço. Oi, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Então, eu não vou nem me apresentar. Ela já me apresentou, mas é isso. Acho que alguns de vocês já me conhecem, né? Aqui da César School. Tanto do mestrado, quanto de algumas aulas assim que eu invadi de Elda, que ela me convidou. É isso. Esse é parte do tema, né, da minha dissertação. E aí eu trouxe um pedacinho, né, da dissertação, que também já virou, praticamente esse pedaço também já virou um artigo e que está publicado. E aí eu vou apresentar para vocês, mas é mais uma palestra mais no sentido de provocar do que de esclarecer qualquer coisa, assim. Bom, e aí eu trago sempre muitas perguntas, assim, né? Quem são, né, as mulheres negras brasileiras, né, quando a gente pensa isso? E quais são os lugares que elas ocupam hoje? Na minha pesquisa, em 2019, a PNAD contínua nos dizia que 28% da população brasileira é composta por mulheres negras, né? Os negros, enquanto população, eles já compõem 56% da população brasileira. E 28% do todo são mulheres. Eu acho que hoje está um pouquinho mais, quase 29%. Mas o que é que significa? Significa que a gente é a maior população. Mas onde é que a gente está realmente, né? A gente está subrepresentada em diversas áreas. A gente está subrepresentada na mídia, a gente está subrepresentada na política, a gente está subrepresentada em cargos de liderança, que é um tema que está bem atual, né? Essa coisa dos cargos de liderança, principalmente em grandes instituições. E a gente está sempre com empregos, subempregos, a maioria dessa população, e com baixas remunerações. Porque isso é um reflexo de várias questões sociais, né, históricas do Brasil. E aí eu trago algumas imagens, né, de algumas mulheres. Assim. E aí, uma outra pergunta, né, um outro questionamento é como é que a gente tem lidado com as imagens dessas mulheres negras, né, no Brasil. E quais são os papéis sociais que elas desempenham. Na minha pesquisa, eu abordei muito Lélia Gonzalez, que é antropóloga, uma mulher brasileira, antropóloga, política, ativista, fundadora do MNU, pesquisadora, né? E que o trabalho dela é muito sobre a análise e a denúncia desses papéis sociais, né? Da condição das mulheres negras, especialmente as mulheres negras de classe média baixa. E aí, na pesquisa, né, no trabalho dela, que não é um trabalho tão extenso, né, algumas pessoas falam assim que não é um trabalho tão extenso de grande produção acadêmica, mas é um trabalho que tem muitos artigos, é um trabalho muito baseado em dados e muito baseado na relação social da população nas décadas de 60 a 80. E aí ela vai falar que as mulheres negras, né, elas vão ocupar 2 papéis. Né, um papel de uma mulher domesticada e o papel da mulher negra hipersexualizada, que, na verdade, ela define como as domésticas e mulatas, né, que a gente não usa mais esse termo, então é hipersexualizada. E aí ela vai falar também que esses 2 papéis eles são provenientes dessa relação de escravização das mulheres, né,
que são as mesmas mulheres que eram escravizadas, elas vão continuar, na verdade, nesses papéis, né? Que é o papel de submissa, de estar fazendo as atividades de casa, né, que são essas domésticas, ou o papel da mulher negra que foi imposto a ela, né, nesse período de escravização, que é essa mulher hipersexualizada, e que vai ficar muito evidente no carnaval, através do carnaval que ela estuda, o Carnaval do Rio de Janeiro. E aí, uma outra questão que eu trago é exatamente como é que a gente faz, então, para identificar os indícios desses papéis sociais nas nossas produções imagéticas, né? Porque, de uma forma geral, eu sou designer gráfica, então isso também é um questionamento meu, assim, tá, eu quero mudar isso, mas como é que eu faço para mudar isso, né? Como é que eu mudo essa realidade? E aí eu trago algumas, como eu tinha falado, né? Lélia fala muito do carnaval, e muito do carnaval do Rio de Janeiro, e muito dessa relação dos corpos das mulheres, dessa exibição dos corpos, dessa questão de alienação mesmo, né? Porque a mulher vira rainha, ela está hipersexualizada, mas talvez ela nem perceba isso, e ela está ali como rainha do carnaval, e aquele reinado é só por um momento, uma noite, assim, um desfile, e depois ela volta a ser o que ela é no dia a dia. Ela volta para trabalhar como empregada doméstica, ela volta para o subemprego, ela volta para toda aquela outra realidade dela, né? Isso, assim, é só um brilho, assim, é só um momentinho. E aí, como é que a gente faz, né, para identificar esses indícios? E como é que a gente faz também para romper com isso, né? Porque é algo que vai se perpetuando, né? Não ficou só lá na década de 60, 70, 80, está se perpetuando ainda. Então, a gente vê isso, né, nas publicidades, a gente vê os dois lugares, né, como eu trago aqui nas propagandas, né, que essas mulheres têm ocupado. Né? E aí, no exemplo que eu trago, né, uma forma que eu encontrei é também observar nas próprias imagens os elementos compositivos, os enquadramentos das próprias imagens e os contextos de veiculação das imagens. Bom, eu trouxe, na verdade, 2 exemplos, porque eu estava com medo de estourar o tempo da palestra. E eu achei, assim, que às vezes eu falo muito, então... eu trouxe 2 exemplos. O meu trabalho ele foi todo sobre o Carnaval do Recife, de 2001 a 2012. E aí eu analisei exatamente a visibilidade que foi dada, né, as representações e a visibilidade que foi dada a essas representações de mulheres negras nesses carnavais. E aí eu trouxe aqui já com a minha análise, assim, esse carnaval, parte, né, da cenografia do Carnaval 2008, onde o homenageado foi Abelarda da Hora, a autora dessas ilustrações é Joana Lira, das 2, na verdade, que eu vou mostrar, são de Joana Lira, né, são releituras das obras de Abelardo. E essas releituras, elas têm algumas intervenções. Essa de 2008, assim, eu gosto muito desse carnaval, dessa análise, assim. Ela tem umas intervenções, e aí dentro da análise a gente observou, assim, os elementos, né, são muitas cores, elementos que o próprio desenho, né, ele dá um volume nos seios, ele traz adornos, elementos compositivos, como a representação ser orgânica, os posicionamentos das mulheres, eles são casuais, né? Eles indicam um certo movimento, e aí destaca um pouco o corpo, traz esse movimento corporal, exatamente esse enquadramento oblíquo, né? Esse enquadramento que não é muito estático. E aí o contexto de veiculação dessas imagens específicas, elas formaram uma alameda, que era aqui na Avenida Rio Branco, ou seja, bem próximo ao palco. E aí, como eu disse, né, um resuminho seria: esses corpos são destacados, mas e nesse sentido a gente tem, com esses rostos, principalmente quando o rosto está virado, né,
A gente tem uma subjetividade aí que é negada a essas mulheres, e a gente tem, nessas imagens, uma objetificação dessas mulheres e uma sexualização. E aí, assim, eu fiquei com medo também do povo querer me matar, né? Porque eu estava criticando Joana Lira. Mas a Joana é super de boa. E aí, o que é que a gente tem? Isso também é uma releitura, um outro contexto é esse. Isso é uma releitura, né? A obra de Abelardo, ela também tem várias diferenças, assim. E vocês podem ver, por isso que eu trouxe, inclusive, as releituras e as fotos das esculturas, né? Isso aqui são as esculturas de Abelardo. Então, ela é muito fiel às esculturas, né, na posição e tudo. E aí, esse carnaval específico, por isso que eu gosto muito, que é a intervenção de Joana, eu acho muito fantástica, que ela também ajuda um pouco a encobrir isso, essa sexualidade, porque ela cria essa estampa que cobre todo o corpo dessas mulheres. Então, a gente não tem as mulheres completamente nuas, apesar da gente ter todo o volume, de ter todo o formato corporal, mas a gente não tem essas mulheres completamente nuas. E aí eu trouxe um outro, que foi do Carnaval 2006, que o homenageado foi Ariano Suassuna, que foi o primeiro carnaval que tem, assim, o homenageado, ele realmente é quem dá a releitura realmente acontece, né? Que é um carnaval que as figuras são realmente com base na obra do homenageado, esse foi o primeiro. E aí a gente vê algumas diferenças, né? Assim, são poucos elementos, bem menos elementos, né? As cores continuam vibrantes, a gente tem volume nos seios, a gente continua continua não, porque esse foi o primeiro. Então, assim, a gente tem uma representação orgânica. Como eu tinha colocado antes também, tem um posicionamento mais casual, né? Tem esse rosto em perfil, e apesar do corpo estar no enquadramento frontal. Esse carnaval, essas figuras, ela tem uma diferenciação em relação à outra, que também a gente considera que é um pouco problemática, que é essa veiculação, né? Essas mulheres, apesar de você olhar e dizer assim, mas a pele até é um tanto clara, né, para você considerar assim, uma mulher negra, mas elas são as únicas veiculações do polo afro. Então, elas não aparecem em nenhuma outra via de acesso, elas não estão próximas ao palco principal, e esse ano desse carnaval é bem curioso, assim, quando você observa o todo, porque as outras mulheres que aparecem, as outras personagens femininas, no entorno do palco principal, quase sempre estão acompanhadas. E essas aqui estão sozinhas, estão nuas e estão no polo afro. E, mais uma vez, né, a gente tem essa coisa dos corpos estarem destacados e terem subjetividades negadas, de objetificação, né, a sexualização dos corpos, a nudez muito evidente, os seios, assim, parecem mais que os seios olham as pessoas do que o próprio rosto. Então, isso também é um indício, né, dessa sexualização e da subordinação, né, que a gente coloca como um papel, né? Então, assim, a gente tem ainda, como eu tinha falado, perpetuado, né, algumas coisas, e tem se perpetuado essa hipersexualização. E quando a gente falou lá de Lélia, quando eu comecei a falar de Lélia no Carnaval do Rio de Janeiro, quando eu comecei a estudar, na verdade, me chamou a atenção isso de, mas e aqui, como é, né? Tô vendo que no Rio é isso, no Rio tem as rainhas de bateria e não sei o quê. Mas e aqui, como é, né? Como é que isso se dá aqui? Como é que realmente é aqui, né? Bom, aí, como eu tinha falado para vocês também, um questionamento seria exatamente isso, de por que a gente questiona, né, essas representações, né? E qual seria o nosso cenário enquanto designers qual seria o nosso papel nesse cenário de mudança, né? Então, dentro da pesquisa a gente viu também que
tem muitas associações subjetivas à imagem corporal e à racialização. Então, o bom, o belo, o virtuoso sempre está relacionado ao branco. E, como eu disse, né, a afetividade também, né? Quando uma mulher negra está sozinha enquanto uma mulher branca está acompanhada, isso também é um indício dessa questão de afetividade. E isso ajuda a construir o imaginário social da gente. Isso ajuda a gente a naturalizar isso, né? E aí eu trouxe 2 citações, né? Uma é de Moreira, Adilson Moreira, que ele vai dizer que preservar e legitimar um sistema de privilégios raciais depende da circulação contínua de estereótipos que representam minorias sociais, como pessoas incapazes de atuar de forma competente na esfera pública. E uma outra citação de Sérvio, que diz que a nossa relação com as imagens afeta e constrói as percepções sobre o mundo e sobre nós mesmos, influenciando nossas ações. Então, acho que a importância é isso. Como eu disse, no início, né, quando a gente começou, a primeira coisa foi observar a presença e a ausência, né, observar se realmente tinham mulheres negras representadas. A partir daí, coletar essas imagens para poder fazer essa análise. E a partir do que foi descoberto como os 2 papéis sociais de mulheres negras brasileiras, né, por Lélia, observar as imagens e observar quais os aspectos compositivos que se vinculariam a esses papéis. Eu acho que é isso. Assim, eu deixei mais em aberto para o pessoal perguntar, porque eu fiquei com receio assim, de me estender muito. Mas eu queria dizer que, no final da pesquisa do mestrado, a gente conseguiu, né, fazer um questionário com mulheres negras e também entrevistas com mulheres negras para poder entender a percepção delas sobre as imagens que a gente estudou, mas em relação assim, a essa temática micro dos papéis sociais e de como, porque isso na minha cabeça no início era uma dificuldade. Eu entendi os papéis, depois eu dizia, como é que eu vou fazer então para conectar isso com a análise semiótica que eu estou fazendo e como é que eu vou fazer isso? Então, foi um pouco difícil, mas deu certo. É isso, gente. E aí, perguntas para essa palestra maravilhosa? Bora lá. Tudo bom, Natasha? Muito, muito incrível a tua palestra e teu trabalho de mestrado. Meu nome é Pablo. E a pergunta era mais ou menos no sentido de como a gente, como design, podemos construir novas realidades, né? A partir dessa nossa visualização, né, de corpos negros, né, que somos construídos dessas formas que você mostrou, né? Como a gente pode mudar a percepção, colocar outros tipos de imagem, né? E remodelar, né? Esse modo de que foi imputado na gente ao longo de todo esse tempo, né? Enfim, não sei se ficou entendível. Eu vou fazer que nem o Mateus, né? Eu não tenho uma resposta fechada. Mas, assim, eu acho que o fato de a gente estar discutindo isso já abre muito a cabeça da gente para promover algumas mudanças. Essa pesquisa, ela me fez mudar muita coisa, assim, inclusive no meu trabalho mesmo, sabe? Então, eu acho que é uma luta, assim, eu vou dizer, é uma luta diária, tipo, a gente ficar ali lutando e construindo como formiguinha mesmo, e tipo, sei lá no trabalho um dia desse, dia, sei lá, mês da mulher, e o pessoal, não era nem eu que tava fazendo, mas assim, eu meti o bedelho, que eu sou metida mesmo. Aí, tipo, estavam fazendo lá uma arte lá para o Dia da Mulher. E aí a menina, não, porque eu queria representar a diversidade, não sei o que. Eu fiz, mas por que a diversidade tem que ter sempre uma mulher branca?
Por que não, tipo, o branco não pode ser excluído? Não, porque eu quero botar uma trans e eu quero botar não sei o quê. Aí vai ficar muita gente. Eu fiz, sim, mas por que você... Por quê, né? Porque, tipo, para ter a diversidade tem que ter o branco. Por quê? Não pode? Será que não pode? Será que a gente não pode, numa campanha, numa coisa, fazer só com mulheres negras, só com homens negros? Será que você não vai se sentir... Você vai se sentir diminuída, não representada, porque você não está vendo uma pessoa ali branca, sabe? Então, eu acho que a gente vai meio que questionando mesmo esses paradigmas já estabelecidos e fazendo uma luta de formiguinha mesmo, diária. Acho que é só assim. Mas, assim, já está aqui, já está discutindo, já está abrindo espaço, já tem outros designers formados, já tem outras pessoas falando a mesma coisa e lutando, pelo menos aqui, Nina é uma também, lutando pela mesma coisa, já é ótimo, assim, já é uma grande abertura. Oi, Natasha. Não, vê só, eu me lembro que na tua pré-banca, você estava construindo a pesquisa, né, que você ia fazer com essas mulheres, e hoje, e essa análise semiótica ainda estava começando. Então, assim, primeiro, o teu trabalho é lindo, a gente sabe que foi um trabalho incrível e que inspirou outros trabalhos que vieram daqui para frente do César, mas eu acabei não vendo a versão final, e eu fiquei curiosa em relação a tua quanti em relação à representatividade. Você sabe mais ou menos de qual foi o resultado que deu, ou é muito complexo para explicar e aí depois a gente pega a tua... A quantitativa, né? Rapaz, assim... Que eu me lembro que você estava falando do quanto aquelas pessoas se sentiam representadas ou não, né, então, naquelas imagens, e como elas se sentiam em relação a isso. Eu não sei se isso mudou em algum lugar aí, no meio da pesquisa. Não, foi isso, mas assim, porque a quanti foi bem grande. Mas assim, a gente conseguiu 151 respostas de mulheres negras, porque teve esse primeiro filtro, né? A ideia era conseguir, acho que 164. A minha ideia era, tipo, quase 1000, mas aí, tipo, fui baixando, né, para a realidade. Mas tive ajuda de estatístico e tal para estabelecer. Aí foram 151 respostas e da identificação, eu lembro que a gente fez perguntas com as imagens separadas, sabe? Aí eu não sei te dizer o todo, mas essas imagens que eu trouxe aqui não são as mais votadas, não. As imagens mais votadas, que esse foi um dado bem interessante, são as imagens que estão mais cobertas. Então, são imagens, acho que é aquela rainha, uma rainha do maracatu, que é bem, bem ovacionada, todo mundo conhece, de Joana, que tem post, cartaz, todo canto. E umas imagens que são uns bustos, que eu acho que são de 2009, que são criação própria de Joana, não são releitura essas. Essas foram bem aceitas, assim, como bem identificar, né? Geraram um nível de identificação muito alto, porque são imagens que as mulheres, assim, não aparece muito corpo, ou tem uma ligação religiosa, ou um papel de destaque, ou um papel de destaque, assim, elas estão adornadas, elas estão bonitas, elas estão e não estão mostrando nada, então isso foi bem interessante. Obrigada. Eu depois vou pegar para ler o restante do resultado. Gente, impresso. Valeu. Natasha, muito obrigada pela sua participação.